Tu quer assim? Que Só não tem tem um. o celular. Tá ao vivo já. Tá ouvindo, apaga. Glórias a Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Já estamos aqui ao vivo pelo Facebook, né? Programa Caminhar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo mais, a minha esposa vai estar vindo trazer a palavra do Senhor Jesus. Eu já quero deixar aqui os meus abraços para você, meu querido, que está aí nos assistindo. Em nome de Jesus Cristo. A honra é para Deus, a glória é para Deus, no nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, irmão, antes da mensagem poderosa e que Deus venha usar a nossa irmã Elisângela na palavra, eu quero trazer aqui uma saudação. É apenas só para esquentar, né, irmão? Esquentar os nossos corações sedentes pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para todos que estão aí na Rádio Web Pleno Gospel, nós estamos no Facebook Rogério Brasil. Vai lá no Facebook Rogério Brasil e nos assista lá, compartilha, nos ajude a transmitir a palavra de Deus em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E sem perca de tempo, irmão, depois dos meus agradecimentos a todos vocês que têm nos apoiado, têm compartilhado, têm nos assistido, fica aqui os meus abraços aqui de toda a minha família e de todos que faz a Rádio Web Pleno Gospel aqui em Itapevi, São Paulo, no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, tiver de posse de uma espada, né? A espada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abra aí no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso de número 10. Eu quero trazer aqui uma reflexão, né? Uma reflexão para as nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está aí do outro lado, já pegou a Bíblia, já abriu lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Então vamos nós aqui para a palavra. Também os nossos irmãos que estejam nos ouvindo, né? A Noêmia, o Evaldo José, o nosso irmão Adilson, louvado seja o nome do Senhor, Adilson Miller, né? Da Rádio Web Estação Gospel, Ed Moreira, da Rádio Web Vida em Cristo, Miranda, da Rádio Evangélica e Vida. Também o nosso irmão Dário Lopes, da Rádio Lopes, da Web Lopes, né? E também o nosso irmão Evaldo José, da Sintonia Web Gospel. Todos eles aí que têm nos ajudado e têm também nos retransmitido os nossos programas. Que Deus abençoe. E todos vocês da audiência, né? A nossa irmã Messa, a irmã Lena, né? A Noêmia, a minha mãe lá na cidade do Ceará, né? A Icó, a Aureni, as minhas irmãs e todos que estão na audiência deste programa. Seja abençoado por Deus. Então vamos de palavra, meus amados, em 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 10. Também para minha tia Marinês, né? Um abraço para ela em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Eu gosto de pregar a Bíblia, irmã, passo a passo. Eu gosto de falar da palavra do Senhor passo a passo. Olha só esse primeiro versículo, né? Depois de todos aqueles passarem ali para ser escolhido pelo profeta ali, o Samuel, homem de Deus, né? Homem de Deus, mandado por Deus. Quando a coisa é de Deus, meu amado, olha, preste bem atenção. Quando a coisa é de Deus, quando a coisa é mandada por Deus, a confiança, segurança. Meu querido, a confiança e segurança. Porque veja bem, passou todos os filhos de Jessé. Uma pessoa melhor do que a outra ali, com todas as suas características. Mas Deus não escolhe
ninguém para fazer a tua obra por aparência. Porque para ser um vencedor com Deus, irmã Elisângela, para ser um vencedor com Deus, não precisa de músculo. Não precisa de armas, não precisa de altura ou de estatura. Precisa de um coração aquebrantado na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque quem nos dá a vitória, irmão, não é as nossas mãos, não é os nossos músculos, mas quem nos dá a vitória é Deus, quando Ele age ao meu e ao seu favor. Então ali, mediante todos esses que passaram na frente de Jessé, veja bem, disse no verso de número 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse ainda: falta o menor. Olha a palavra, falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Olha só, meu amado. Olha só, olha que o profeta falou. Não vamos sentar à mesa. Você que está com fome aí, eu quero enfatizar essa palavra. Você que está com fome de algo que não é do agrado de Deus, irmão, é melhor você se conter e esperar em Deus, no nome de Jesus. Esperar em Deus a resposta. Esperar em Deus a resposta. Se contenha e espera em Deus a resposta. Não vá fazer besteira, meu amado. Não vá fazer aquilo da tua cabeça. Espera em Deus, no nome de Jesus. Vá para a oração, vá para o jejum. Vá pedir orientação àquele a qual nos guarda e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Então ali o profeta disse: ninguém aqui senta. Olha só o moral que o rapaz tinha com Deus, hein? Aqui ninguém senta até que esse rapaz, o menor, chegue aqui e nós vamos conversar. Todos que estavam ali, musculosos, altos, todos homens de guerra, mas não era esse que Deus estava procurando, porque para Deus vencer o inimigo, não precisa, irmão, de algo extraordinário da parte do homem, precisa de um coração aquebrantado. Aí sim, meu irmão, quando o coração ele é aquebrantado e é escolhido por Deus, não importa se você é alto, se você é baixo, se você é forte, se você é um guerreiro, se você é um soldado, ou se você não é nada disso, importa que o teu coração está quebrantado na presença do Senhor. E aí quando o Senhor toma você nas mãos dele, meu irmão, aí você pode ir para a guerra que a vitória é certa. Você pode ir para a guerra que a vitória é certa, irmã Elisângela. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui para nós encerrar, irmão, e vá fazer uma oração já, chamar aqui a nossa irmã Elisângela para trazer a mensagem. Louvado seja Deus. Diz aqui, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha só, depois de tudo isso, para finalizar aqui esta saudação, eu quero passar para os irmãos, louvado seja a Deus, é que quando o escolhido de Deus chega, que é ungido, o Espírito Santo se apodera daquela pessoa, irmão, aí sim, aí você está preparado para a guerra, você vai para guerrear e a vitória, ela é certa em nome de Jesus Cristo. Então, confia no Senhor, que Ele é o teu guarda, Ele é o teu salvador, tá bom? Que Deus abençoe, meu irmão, obrigado por esta oportunidade, por você, em nome de Jesus. E aqui a nossa irmã Elisângela já está com a oportunidade no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quero saudar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço aqui para a nossa irmã, né, que está aqui mandando amém. Minha tia Zenilda. A tia do meu esposo, Zenilda, Fortaleza. Um abraço. A tia do meu esposo é minha tia também, né? A Bíblia diz o quê? Que
Bíblia fala que a família do marido é a nossa família também. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, eu já quero aqui estar mandando meu abraço, né, para minha irmã ali no sítio Carnaubinha, minha sobrinha ali, também minha irmã no sítio Aroeira, minha sobrinha no sítio Carnaubinha, né, que Deus venha abençoar. Quero convidar você a estar compartilhando essa live, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Tem sábado que eu trabalho, então por isso que eu não estou entrando na live. Mas meu esposo está aqui sempre, né, aqui se doando, trazendo uma palavra para o seu coração, para a sua vida, né. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu quero agradecer a Deus por mais um dia, poder estar aqui para engrandecer o nome do Senhor. Sabemos que os finais dos tempos estão aí, né? Mas nós temos que pregar a palavra. E temos também, louvado seja o nome do Senhor, que agradecer a Deus as oportunidades. E se o Senhor, Ele concedeu ao meu esposo, à minha vida, de nós estarmos aqui, trazendo uma palavra para o seu coração, nós queremos ser canal de bênção para você. Porque naquele grande dia, como eu costumo falar, irmãos, naquele grande dia, o Senhor, Ele vai perguntar para mim e para você o que fizeste. Eu não quero me apresentar de mãos vazias, então que nós venhamos sempre estar fazendo o querer e a vontade do Senhor. Mandar um abraço ali também para o meu cunhado que está na live aí. Mandar um abraço para todos os ouvintes, né? Porque os ouvintes da rádio aí, que está... Essa irmã Noemi trabalha comigo, né? Ali no meu serviço. E eu quero agradecer a Deus pela vida dela que está ouvindo o programa também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali orando e pedindo a Deus uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão precisando de uma palavra, né? Um dia já me encontrei assim, precisando de uma palavra. E o Senhor usou pessoas para me fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é Salmos 121. Salmo 121, que diz assim, se você quiser aí pegar a sua Bíblia e tá aí ouvindo essa palavra que diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, meu irmão, o Senhor, Ele gerou este versículo, esta palavra no meu coração para passar para você. Eleva os meus olhos para os montes. Louvado seja o nome do Senhor. O meu e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus aqui muitos esperam o socorro do homem. Mas o salmista Davi, ele falava assim: eu elevo os meus olhos para os montes. Monte é refúgio, monte é segurança, monte é resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você não conhece o monte, nunca subiu no monte, mas você pode olhar para o céu, louvado seja o nome do Senhor, e ver que o Senhor está lá do trono, ouvindo a tua oração. Engrandecido seja o nome do Senhor. Porque o salmista Davi, aqui ele estava passando por momentos difíceis, momento a qual, louvado seja o nome do Senhor, ele sabia que era só Deus que tinha a resposta e para mudar a situação da vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantos confiam em carros?
Quantos confia em dinheiro? Muitos colocam a sua confiança nos seus bens materiais. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta pandemia o Senhor provou que o dinheiro, ele é bom, mas ele não traz a resposta nem a segurança que nós precisamos. Que o nosso socorro, a nossa resposta, a nossa segurança, ela vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele diz aqui, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, muitas das vezes o homem confia no amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele está passando por um problema, ele conta suas dificuldades para o vizinho, ele conta suas dificuldades para o amigo, mas ele esquece de confiar no Deus a qual ele serve. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus nessa noite, você que está aí ouvindo esta palavra. Interceda, ore. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, louvado seja o nome do Senhor, quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Engrandecido seja Deus. Muitas das vezes nós não colocamos a confiança totalmente no Senhor, nós colocamos dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas será que Deus vai mudar a minha vida? Será que Deus vai mudar a minha história? Sabe por que o Senhor não muda? Porque a nossa fé é pouca. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, se creres nos profetas, prosperarás. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. E o salmista Davi aqui, ele falou, louvado seja Deus, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, né? Então, nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, filha, filho, o teu socorro não vem do homem da terra. A tua resposta não vem do homem da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A tua bênção não depende do homem da terra. Engrandecido seja Deus. A tua bênção vai depender do teu Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, porque eu quero contar aqui um testemunho. Porque o meu socorro, ele veio do Senhor. Por que a irmã trouxe essa palavra? Sabe por quê, irmãos? Porque eu vivi uma resposta de Deus. Por esses dias, a firma foi e me aplicou um aviso. E ali, eu cumpri aquele aviso. E ali o Senhor falou para mim, louvado seja o nome do Senhor, que eu não ia ficar desempregada. E eu fiquei naquela dúvida. Mas aí o aviso acabou, mas eu confiei em Deus, eu confiei no que o Senhor falou. Eu fui para a oração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando foi na segunda-feira, voltei com o meu emprego. Eu quero te dizer, eu vivi esta palavra. Tem pessoas que dizem, mas a Bíblia está escrita, a Bíblia é para ser vivida. E todos que pregam, passam por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor imediatamente me deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu falar para você, irmão, que foi fácil, não foi. Sabe por que não foi fácil? Porque eu fiquei desacreditada, a minha fé ficou pequena. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós estamos no meio da prova, nós queremos às vezes abalar a nossa fé, nós ficamos muitas das vezes desanimados. Por isso que eu venho aqui nessa noite para dizer que o meu e o teu socorro só vem do Senhor. Quando Davi, ele estava ali em batalha, Saul querendo destruir a vida dele, ele procurava. Eu acredito que ele ficava se perguntando, por que que ele me persegue se nunca fiz nada contra ele? Mas não era, louvado seja o nome do Senhor, perseguindo a vida dele, não. Porque Deus, louvado seja Deus, tinha escolhido Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos as lutas. Por isso que muitas das vezes nós queremos desanimar por conta de uma luta, de uma provação, de uma perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ali
quando estava ali com o povo no deserto, Deus mandou que o povo se purificasse. Louvado seja o nome do Senhor. E tivesse ali, louvado seja Deus, na posição, louvado de purificação, para poder o Senhor abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer aqui para você nessa noite, não adianta procurar outro socorro, não. Louvado seja Deus. Muitos procuram socorro na medicina. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, Deus deixou os médicos. Mas se Deus, louvado seja o nome do Senhor, não usar os médicos, se Deus não abençoar os médicos, Deus, louvado seja o nome do Senhor, você não tem a resposta de cura. Então, Deus deixou sim os médicos, mas se Deus não estiver na frente da minha e da tua vida, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, fica difícil. Por isso que eu costumo sempre confiar no meu Deus. E aqui também no Salmo 40 diz: esperei, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele está ouvindo o meu e o teu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo os tempos finais. Estamos vivendo os finais dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitos, louvado seja Deus, iriam esfriar na fé. Eu quero convidar você, irmãos, não olhar para o homem, porque o homem é falho. Não olhar, louvado seja o nome do Senhor, para as falhas. Engrandecido seja o nome do Senhor. Se você confiar no homem, ele vai falhar contigo. Mas se você olhar para Deus, ele não vai falhar. Ele não vai, louvado seja o nome do Senhor, te desamparar. Irmãos amados, ouvintes da palavra de Deus. Porque aqui, louvado seja Deus, quando o salmista Davi disse: eu elevo os meus olhos. Quando ele falou, ele confiou no Deus a qual ele ia olhar, ele ia confiar. Meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Muitas das vezes nós queremos colocar o nosso socorro, né, em pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os homens, seres humanos, nos decepciona. Sim, nos deixa sim decepcionado. Mas eu quero te dizer, só tem uma pessoa que não vai deixar você decepcionado, é Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, ele não vai te decepcionar. Ele também não vai te desamparar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não te deixa. Ele nem te deixa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o salmista Davi disse aqui, esperei com paciência, né? Ele diz para mim e para você, nessa noite: espere, filho, com paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente não quer esperar com paciência. Muitas das vezes a gente quer ir lá para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele diz para mim e para você, para esperar mais um pouquinho. Você que está aí ouvindo a rádio, louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço, né, para cada irmão que está aí ouvindo este programa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida ricamente. Que você possa ser um canal de bênção. Sabemos que os programas da igreja voltou à normalidade, né? Voltou os cultos, festividade, mas nós continuamos orando e vigiando, porque a pandemia ainda não acabou. Mas sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus,
que nós não confiamos, eu não confio totalmente no ser humano, mas sim em Deus. Porque eu tenho falado, Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti. Então, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família. Pede para Deus cuidar também da tua casa. Neste momento que nós estamos passando, louvado, que nós venhamos esperar com paciência, né? Que tudo isso vai passar, louvado seja o nome do Senhor. Que tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, vai passar na minha e na tua vida. Engrandecido seja o nome do Senhor. Sabemos que nós temos que confiar totalmente, né? Naquele que pode resolver. Louvado seja o nome do Senhor. O socorro, quando o Senhor fala que o nosso socorro, ele não está, louvado seja o nome do Senhor, nas coisas terrenas, mas nosso socorro vem estar nas coisas espirituais de Deus. Porque muitas das vezes tem coisa que é só o Senhor que pode fazer por mim e por você. Muitas das vezes a gente quer resolver com a nossa mão, com o nosso braço, com a nossa força, mas é só Deus que pode resolver. Engrandecido seja o nome do Senhor. Assim como um dia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor fez uma promessa. Louvado seja Deus na minha vida. Me fez uma promessa e Ele cumpriu com essa promessa que Ele fez. Né? O Senhor cumpriu todas as promessas. Quantas das vezes Deus usou pessoas, irmãos, para falar comigo, né? Para me confiar em Deus, para me descansar, que todos os meus sonhos, projetos que a qual eu tinha colocado diante do Senhor, Deus iria resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja desacreditada, né, desanimada, porque muitas das vezes Deus te fez uma promessa, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ela não se cumpriu. Mas eu quero te dizer, meu irmão, da parte do Senhor, fique em paz, vai se cumprir sim a promessa que Ele te fez. Mas tudo é no tempo do Senhor. Mas Deus, Tu já usaste tantas pessoas falando que ia fazer, que ia acontecer, mas Ele diz, filha, ainda vai cumprir a promessa que eu te fiz, porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra não passará. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só fica no Salmo 40, esperei com paciência. Deus diz para mim e para você, filho, espera com paciência no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o salmista Davi, ele confiou, ele olhou para os montes. De Comanabrachéria, foi de lá que veio o socorro dele, e ele diz para você nessa noite, espera com paciência no Senhor, porque aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele fez ali uma promessa, louvado seja o nome do Senhor, para o povo de Israel, que eles iriam entrar na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe por que eles não entraram, irmãos? Por conta, que eles, louvado seja o nome do Senhor, muitos saíram da posição a qual Deus fez, louvado a promessa. Muitos também se envelheceram, morreram, louvado seja Deus. Mas aqueles que foram nascendo e crescendo, aqueles entraram, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Não deixe que ninguém apague o teu brilho. Não deixe que ninguém coloque palavra para desanimar você. Não, porque Deus, ele quer te usar na terra. Se eu te falar, irmãos, que até aqui, de Comanabrachéria, já encontrei muitos sim para me abater, jogar palavras, me jogar para baixo, mas o Senhor sempre falando, filha, não olha para a direita,
direita, não olha para a esquerda, olha somente para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Foi quando eu me agarrei no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro e o teu socorro. O meu e o teu socorro vem é do Senhor, não vem de homem da terra. Muitos confiam, decoma na brachéria. Eu quero te dizer, a Bíblia diz que naquele grande dia, o Senhor vai vir buscar um povo no meio de um povo. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que aquele que não tiver decoma na brachéria, preparado na posição, não vai subir. Eu imagino, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor arrebatando um e o outro ficando. Por isso que eu quero te dizer, olha para os montes, olha para o Senhor, não olha para o homem da terra. Porque eu não aceito coisas erradas, não, irmão. Se Deus colocou, Deus tira. Decoma na brachéria. Eu quero te dizer da parte do Senhor. Se o Senhor é na tua vida, não tem nada, não tem demônio, não tem ninguém que impeça a tua vitória. Porque o Senhor, decoma na brachéria, ele joga por terra os teus adversários, todos os adeptos de Satanás contra a tua vida. Rabadacama na brachéria andarabadaia. Sabe o que o Senhor diz para mim, para você nessa noite? Confia, descansa, louvado seja o nome do Senhor, porque a tua confiança não está no homem da terra, a tua confiança está no teu Deus. Faça aquilo que o Senhor tem mandado, louvado seja o nome do Senhor. Quando o salmista Davi falou, louvado seja o nome do Senhor, que a confiança dele estava em Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele não deixou, louvado seja Deus, que Saul matasse ele. Porque a Bíblia diz que Saul perseguia Davi para destruir ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem destruir a minha e a tua vida? Quantos querem destruir a minha e a tua fé? A esperança, dizendo que não, isso é história. Não vai não escuta live não. Não escuta aquela irmã não, que ela não tem nem estudo teórico bíblico. Eu quero te dizer, quando Deus quer falar, ele usa até quem não sabe ler, ele usa até quem não fez teologia, louvado seja o nome do Senhor, porque Davi ali, ele pediu uma coisa, ele falou, Deus, pode retirar tudo de mim, só não tira o teu Espírito Santo. Sabe o que está faltando? Decoma na brachéria, na vida de muitos, é o Espírito Santo para discernir. Louvado seja o nome do Senhor, o que é de Deus e o que não é. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite eu estava em oração e eu falei, Deus, qual a palavra que eu vou levar para o teu povo? Porque eu não quero levar qualquer palavra, eu quero que pessoas que ouvir esta pregação, entrar nessa live, tenha uma convicção que Deus é com ele e é com ela. E o Senhor falava, filha, tu vai levar lá. Salmo, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Depois você vai lá para o Salmo 40, esperei com paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque muitos, louvado seja o nome do Senhor, não quer olhar para Cristo, não quer olhar para os montes, não quer confiar em Deus totalmente. Não, eu vou confiar em A, eu vou confiar em B, eu vou confiar em C. Não, confia no teu Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Oh, Espírito Santo de Deus. Muitos ali, louvado seja o nome do Senhor. Davi falou, Saul queria matar Davi, mas uma coisa é que eu sempre busco para a minha vida a história de Davi. Quando ele falou, Deus o colocou, Deus o tira, que ele não iria tocar em ungido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus nessa noite. Davi, ele deixou para mim, para você, um exemplo de seguir a Cristo, louvado, olhando somente para ele.
Se Davi fosse desistir no meio das perseguições, se Davi fosse desanimar, não vou deixar de pregar porque alguém não gosta de mim. Eu vou deixar de ir para a igreja porque alguém olha para mim com cara feia. Quem manda na igreja é Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mata a fé de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu aprendo com isso, sabe o que, irmãos? Louvado seja Deus. É que Davi continuou adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Ele não parou. Por que você tem parado? Engrandecido seja Deus. Porque você tem louvado seja o nome do Senhor. Eu estava com a fé inabalável. Se o Senhor te deu algo para você cuidar, é o teu ministério, é o teu chamado. Louvado seja Deus. O que você tem feito com aquilo, com o chamado que Deus colocou nas tuas mãos? Com o chamado que Deus colocou para tu fazer. Seu chamado é pregar, pregue. Seu chamado é louvar, louve. Louvado seja Deus. Mas quando eu louvo, é muita perseguição, é muito levante, é muita calúnia. Jesus foi perseguido, irmãos. Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido na cara. Rejeitaram Jesus. Se rejeitar você, se rejeitar a mim, louvado seja Deus. Estão rejeitando a Cristo. Porque Deus falou, filha, não retire, não deixe de me adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Espera com paciência em Deus, pois ainda o louvarei. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você, ouvinte desta live. Você dessa rádio programa Caminhar com Deus. Este é o programa dessa rádio. Caminhar com Deus. Eu quero dizer para você. Só tem uma coisa que eu luto nesta terra. É pela minha salvação. É pela minha vitória de poder um dia, naquele grande dia, se encontrar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É naquele grande dia o Senhor me receber de braços abertos. E dizer, filha amada, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitos estão perdendo a salvação por coisas vãs. Por coisas inúteis. Como, irmãos? Irmãos, só procurem adorar Ele. Davi falou uma coisa. Senhor, retira tudo de mim. Só não retira o teu Espírito Santo. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele não tem o rumo certo. Ele não anda em direção às coisas de Cristo. Ele sai, porque nós sabemos que a queda de Saul foi que ele deixou de ouvir a Deus. Ele deixou de ouvir a Cristo. Ele deixou, louvado seja o nome do Senhor. Ele passou a ouvir conselho do homem, não de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu sempre aprendo todos os dias. A Bíblia diz que a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, nós vivemos todos os dias, mas todos os dias nós aprendemos com Cristo. Por mais que nós vamos ali no culto de doutrina, vamos na escola bíblica dominical, mas nós temos que estar com nossos ouvidos atentos para que o que Deus está falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus está voltando. Espera com paciência. Não desista. Não desista da tua salvação. Não desista da tua família. Não desista da tua casa. Não desista, louvado seja o nome do Senhor, dos teus sonhos, dos teus projetos. Deus me fez promessa e eu tenho vivido as promessas de Deus na minha vida, na vida da minha família. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Ligiane, Brasil. É a prima do meu esposo. Quero mandar também um abraço aqui para a irmã Noésia. Louvado seja o nome do Senhor.
Quero mandar um abraço aqui para cada irmão que tem entrado na live, só que quando vai entrando pessoas, vai saindo o outro nome de outras pessoas, mas que Deus venha abençoar a sua vida, meu irmão. Você que tem ouvido a palavra do Senhor, eu tenho me fortalecido através desse programa e tenho ficado alegre, porque minha família ali no sítio Aroeira, Carnaubinha, a minha sogra ali no Icó, tem ouvido a mensagem do Senhor, né? Muitas pessoas queridas ali tem ficado ali ouvindo, meu cunhado ali também que tem entrado aí na live, tem ouvido a pregação na rádio. Então nós queremos agradecer, irmão, você ouvinte deste programa. A gente abriu essa rádio, foi uma promessa de Deus, porque nós tínhamos vontade de pregar a palavra. E sabemos, irmãos, que hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo os finais do tempo. E hoje em dia, muitos querem ouvir uma palavra somente uma palavra a qual não está na Bíblia, quer mudar as histórias, não. Se Deus mandou você pregar nesta palavra, pregue. Se Deus colocou no seu coração um versículo, pregue aquele versículo. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem a direção certa. Engrandecido seja o nome do Senhor. Ali, quando Davi ele não concordou com as atitudes de Saul, Davi não se meteu nos erros dele. Sabe por que ele não se meteu? Deixou que Deus cuidasse dele. Ele não se abateu por conta que Davi estava brilhando pelo chamado. Davi ainda não tinha sido rei. Mas o inimigo já estava usando Saul para destruir Davi antes da promessa ser cumprida. Então, por isso que Saul já perseguia Davi, porque ele já falou assim, não, ele vai chegar longe, eu tenho que parar ele. Eu tenho que matar ele antes que ele tome posse e que Deus exalte ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não deixe, irmãos, que a perseguição mate a tua fé, mate o teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmã, tá tão difícil. Tá difícil. Se eu falar para você, irmãos, que tá fácil, não tá. Não tá fácil porque nós estamos vivendo os finais do tempo. Mas eu quero te dizer nessa noite, você ainda que não tem confessado o nome do Senhor, você ainda, louvado seja o nome do Senhor, que ainda não confessou, que está afastado, que vai ouvir ainda esta mensagem, o Senhor fala para você, espere com paciência. Espere com paciência que o Senhor está voltando. Não está sendo fácil para você, mas volta para os caminhos do Senhor. Volta, louvado seja o nome do Senhor, para aquilo que o Senhor te prometeu. Mas uma coisa interessante é que Saul, ele não estava mais na direção, ele não tinha mais o Espírito Santo. Ele estava no trono, mas nada que Deus estava mais com ele. Mas Davi, ele foi sábio. Davi foi sábio. Davi não perseguiu Saul. Davi não defamou Saul. Davi não colocou a mão nas escolhas erradas de Saul. Não. Davi, ele continuou adorando e exaltando o nome do Senhor. Ele não saiu da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus fez a promessa, ele iria cumprir no tempo de Deus. Quando Deus faz uma promessa, eu vejo lá que Jó passou 40 anos na provação. Mas Deus o exaltou. Deus deu em dobro a Jó tudo aquilo que Jó perdeu. Tudo aquilo que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. O difícil é que as pessoas hoje não querem esperar o tempo de Deus na vida, não quer esperar pela exaltação.
Não quer esperar pela vitória, louvado seja o nome do Senhor. Não, quer que seja para já. Eu aprendi uma coisa na caminhada, irmãos, é esperar o tempo de Deus. Tudo eu espero hoje com paciência no Senhor. Eu não faço mais nada que Deus não esteja na direção. Porque andar com Deus é uma coisa. Estar na direção de Deus é outra coisa. Porque muitos perdem a direção. Muitos param de caminhar com Deus. Por quê? Porque deixa de agradar a Deus e começa a agradar o homem. Tem um chamado lindo. Tem uma caminhada linda com Cristo. Mas parece que parou, estacionou. Parou no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que eu falo sempre. E eu vou continuar falando. Eu não quero fazer nada que agrade o homem, mas sim a Deus. Eu quero ser obediente aos meus pastores. Quero mandar um abraço aos meus pastores, mas eu quero ouvir a voz de Jesus. Muitos não estão ouvindo mais. Não estão ouvindo. Muitos deixaram de obedecer à voz de Deus. Mas eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, Deus tem te dado uma oportunidade de passar a ouvir, olhar para os montes, de olhar para o alto, de olhar para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você muitas das vezes se encontra numa situação de enfermidade, irmãos, se você orar, jejuar, clamar ao Senhor, Ele te dá a resposta. Ele usa o médico, Ele usa um remédio caseiro, Ele usa, louvado seja o nome do Senhor, situações para te abençoar. E você é abençoada por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre eu tenho falado com Deus, Senhor, não desista. Louvado seja o nome, Senhor, não desista de mim, porque nós somos fracos. Falho, mas o Senhor é perfeito. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Pode ver, se nós estamos tristes, o Senhor está lá do nosso lado. Se nós estamos doentes, o Senhor está lá do nosso lado. Se nós estamos passando por um momento de dificuldade financeira, o Senhor está lá. Ele não deixa você ficar nem envergonhado e nem passar necessidade. Então, por que nós não temos que olhar somente para Cristo? Se o nosso socorro vem dele, louvado seja o nome do Senhor. Se a nossa resposta só vem dele, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para o Senhor, Deus, eu quero olhar para ti, eu quero olhar para o alto, porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro e o teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, irmãos, quando ele morreu naquela cruz, ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Mas muitas das vezes tem enfermidade, tem provações nas nossas vidas, é para nos fortalecer. Deserto não mata, louvado seja o nome do Senhor. Se matasse eu estaria morta. Mas não, deserto faz nos deixar mais forte, mais fortalecido, louvado seja o nome do Senhor. Nos deixa, louvado seja o nome do Senhor, com força para guerrear, para lutar, para vencer. Não tem barreira, não tem gigante que impeça mais do que o meu teu Deus. Porque ele diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele está conosco, louvado seja Deus. E ele não vai te desamparar. Mas muitas das vezes nós queremos olhar para um lado, olhar para o outro, olha para um, olha para o outro. Não, olha para Cristo. É de lá de cima que vem o meu e o teu socorro. É de lá, não é daqui da terra. Porque quando Deus, ele morreu naquela cruz, louvado seja o nome do Senhor, ele venceu por mim, por você, todas as lutas, todas as nossas tristezas, angústia, decepções, teremos sim na caminhada, com certeza. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, não tem levante,
não tem perseguição, porque você olha para Davi. Davi confiou. Davi ficou perseverante ali, ó, não desistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. Eu quero nessa noite já estar agradecendo a Deus, né? Já são 9 horas. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, irmãos, confia em Deus. Leva os teus olhos para os montes. Confia no Deus a qual você serve. Porque nós pegar essa palavra aqui, ó, nós tem que acreditar, nós tem que ter fé, nós tem que ter confiança, nós tem que descansar. Nós só não podemos murmurar, porque nós perdemos a benção. Você já imaginou, você tá lá, você passou a aprovação, tá em todos, passou tava na fila, era o último. Você já é o quê? Já vai ser o primeiro da fila. Daqui a pouco você murmura, reclama, questiona, indaga Deus. Aí daqui a pouco você volta para o final da fila. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Que Deus venha te abençoar. Né? Medite no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Vai lá também para o Salmo 40. Espera com paciência. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E breve nós vai passar por tudo isso, né? Breve a gente vai estar aí na boda do Cordeiro, junto com Cristo lá na glória. Vai passar sofrimento, vai passar luta, né? Se for fácil aqui, nós não vamos subir. Mas não passou por nada, então não vai ter vitória. Então, irmãos, fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes, irmãos. Todos os ouvintes. E aqui quero agradecer a Deus pela vida da irmã aqui. Noêmia, não, Nonato. Nonato. Norma Melo. Quero agradecer a Deus pela vida aqui da Norma. Norma Melo. Que Deus venha abençoar a sua vida, irmã Norma. É verdade, glória a Deus. Deus abençoe, venha recompensá-la, venha dar as bênçãos a qual o Senhor tem preparado para a sua vida. As promessas de Deus, ela não morreu na sua vida, tá? Ela vai se cumprir no tempo. Tem data e horário certo para se cumprir. Louvado seja Deus. Agradecer também a Deus pela Ligiane, a prima do meu esposo aqui também, que teve entrando, a tia do meu esposo. Agradecer a todos aqueles que entrou aqui na live, tá bom? Que Deus abençoe. Quero estar orando pela sua vida nessa noite. E encerrar este programa. Louvado seja Deus. Soberano Deus, Pai de eterna bondade, Senhor, aonde esta oração, Pai, aonde este programa for de encontro, Senhor, com essas vidas que vão estar ouvindo. Pai, eu quero ser um canal de bênção, que eles não venham desistir, que eles venham olhar para os montes, Senhor, que é de lá que vem o socorro, que eles não venham olhar para a direita nem para a esquerda, somente para Cristo, que eles venham confiar em Ti, que eles esperem com paciência, que no tempo certo e na hora certa o Senhor vai exaltar, vai dar vitória. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor é conosco em todos os momentos. Abençoa cada ouvinte deste programa, Senhor, dessa rádio, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada ouvinte deste programa Caminhar com Deus. Deus, continua abençoando, Pai, que esta rádio, que este programa, que esta live leve, Pai, resposta, refrigério nas almas, Senhor, que estão precisando, Senhor, de refrigério na sua alma. Fala com cada vida, Pai, é a simplicidade, Senhor, que o Senhor trabalha. Que cada vida que entrar nesta live, que entrou, Senhor, cada vida que ainda vai ouvir, Senhor, esta pregação, que possa ser regozijado da sua glória, Senhor, e que eles possam contar testemunho do que o Senhor ainda vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor, e que as bênçãos, que a glória de Deus venha estar sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Passa aqui pro meu esposo, tá aqui encerrando. Glórias a Deus, em nome de Jesus Cristo.
Quero deixar aqui o meu abraço a todos que participaram da live, da pregação, né? A minha prima Ligiane, a Norma, a minha tia Zenilda, a todos no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, que Deus abençoe aos ouvintes da Rádio Web Pleno Gospel. E também deixar aqui, irmão, um aviso que no próximo final de semana, no sábado, nós estaremos diretamente do estúdio da Rádio Web Pleno Gospel, transmitindo o programa Caminhar com Deus a partir das 7 horas da noite, todos os sábados, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, fica aí com nossos abraços, e o Senhor derrama sobre a sua vida todas as bênçãos, no nome de Jesus. Abençoa a vida da nossa irmã Elisângela, que trouxe essa mensagem poderosa da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe.